Boa noite, Gabriel. Boa noite. Tudo bom? Tudo? Pelo visto fui o primeiro a entrar, né? Mas acho que o pessoal está chegando. Eu já autorizei alguns, mas que não entraram. Olá, Valentina. Não, eu vi o horário, 6 horas, quase perdi. Entendi. Esperar um pouquinho o pessoal chegar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá, Stephanie. Esperar um pouquinho ver o pessoal chegando. Olá, Letícia. Oi, boa noite. Boa noite. Eu mandei uma mensagem para a Raíssa. Já ela deve estar chegando. Boa noite para quem está chegando. Final de tarde, começo de noite, né? A Raíssa mandou mensagem, ela está entrando já, só para, enquanto o pessoal vai entrando, e para depois quem for assistir também, hoje a gente recebe a Raíssa Castro para falar, para conversar aqui com vocês sobre a questão da análise entre a elaboração e a criação. O tema da criação, acho que é um tema muito, muito interessante, muito instigante, e tem vários pontos, né, para pensar a questão da criação, até no sentido do afazer do analista, a questão da técnica, a questão da arte, enfim, e também a questão do que a gente faz com isso que nós fazemos quando estamos sentados no divã, na posição de analisante, sobretudo, né, e também o trabalho como analista que a gente faz, pensando, né, os registros que são da elaboração e outros que não são da elaboração, mas da ideia de criação. Então, eu convidei a Raíssa Castro para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Olá, Raíssa, tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Desculpa que eu atrasei 4 minutinhos. Sem problemas, eu apresentei, enquanto você estava entrando, o convite, né, de conversar contigo, vou retomar um pouco. Então, a ideia é pensar, falar sobre análise, ter uma conversa aqui sobre análise entre a elaboração e a criação. A criação é um tema inesgotável e muito interessante, e eu sei que a Raíssa também gosta bastante, e muitos pontos de vistas, né, sobre diversos enfoques que a gente pode dar, pensando a própria questão do psicanalista como técnica e como arte, e a relação da criação é algo que me interessa,
ao mesmo tempo na análise, o que a gente faz com isso, né, que a gente se depara quando a gente está no divã, né, e aí não como psicanalista, mas como analisantes, e que, via de regra, eu tenho um pouco essa escuta, um pouco, inclusive antes de começar a clínica, via de regra, fazer associação que a análise é para elaborar, como único destino do que se faz em análise. E a dimensão da criação ficando em segundo plano, às vezes isso entra como sublimação, que não é, para mim, não me parece equivocado, mas acho que é um termo que não dá conta da expansão do que a gente faz, né? A ideia de criação e criatividade é muito interessante. É só para dar esse pontapé inicial, eu estou lendo O Poeta e o Fantasiar, eu vou ler só um trechinho da segunda página, quando ele vai fazer a relação do poeta com a criança, o brincar, mas, sobretudo, enquanto criação poética, né? E aí, pensando poiesis do grego como aquilo que eu produzo, que eu fabrico, no sentido da manufatura, inclusive, né? Daquilo que eu tenho um certo material e eu produzo algo com isso. O Freud diz, o poeta faz algo semelhante à criança que brinca. Ele cria um mundo de fantasia que leva a sério, ou seja, um mundo formado por grande mobilização afetiva, na medida em que se distingue rigidamente da realidade. E a linguagem mantém essa afinidade entre a brincadeira infantil e a criação poética, na medida em que a disciplina do poeta, que necessita de empréstimo de objetos concretos, passíveis de representação, é caracterizada como brincadeira / jogo, e ele vai trazer vários elementos que no alemão fazem muito sentido, porque vão terminar com o Spiel do alemão, né? Do jogo, comédia, Lustspiel, tragédia, Trauerspiel, e as pessoas que as representam como atores, e aí o termo, meu alemão é péssimo, enfim, Schauspieler, alguma coisa do gênero. Mas eu acho muito instigante essa relação do lúdico, do brincar, que o Freud já coloca, né, ao se instigar com isso, né, que é a criação poética, a criação artística, e como a gente vai falar sobre criação, de um certo ponto de vista, eu resolvi trazer esse trechinho aqui interessante do Freud. Mas é isso. Toda a palavra, Raíssa. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, é sempre um prazer, e falar sobre esse tema é um tema que eu gosto muito. E aí o Bruno me mandando que ele estava lendo a minha dissertação, e aí eu fiquei com medo, eu entrei num registro muito paranoico, que eu falei assim, gente, ele vai saber mais do que eu, porque já tem tanto tempo que eu escrevi, e que eu acho que quando eu releio, eu falo assim, fui eu que escrevi isso? Né? Porque meu último capítulo foi quase um movimento de mania, foi escrito em 4 dias, completamente louca, eu fui na psicose e voltei, eu falei assim, gente, ele vai saber mais, eu nunca mais reli esse texto, é aquilo que assim, o que eu produzi, eu joguei para o mundo, eu defendi, eu nunca mais voltei na minha dissertação. Aí o Bruno falou assim, não, eu estou lendo aqui, eu falei assim, ai meu Deus, o que vem por aí? Mas eu acho que é interessante você trazer isso esse texto do Freud, né, do Poeta e do Fantasiar, porque a psicanálise, desde o início, e por isso que eu acho também interessante a história, por uma limitação da biologia e por uma limitação da anatomia, o Freud teve que recorrer a outros lugares, como a filosofia, a literatura, para poder dar conta de construir as suas hipóteses. Então, é por uma limitação que ainda se sustenta, né, que é onde, por exemplo, a inteligência artificial não chega, né, que é o timbre da voz, que é a nossa digital, né, que a inteligência artificial não consegue reproduzir, aí a gente precisa recorrer a outros lugares para poder dar conta de uma experiência que ela é humana e que por si só ela é incômoda e que, para mim, não tem outra maneira a não ser criativa. Eu acho que a existência ela é criativa. Quanto mais a gente é capturado pelo discurso da cultura, a gente pode se alienando e ir para um lugar de repetição, né, que também tem uma função, a repetição na análise, a repetição na vida, mas eu digo de uma repetição mecânica,
daquele roteiro que disseram que você tem que fazer. Então, disseram, né, que você tem que crescer, aí depois de um tempo, né, ir à faculdade, aí você encontra uma pessoa, aí você se casa com uma pessoa, sempre um referencial heterossexual, né, óbvio, essa coisa idealizada da cultura. Aí você tem filhos, aí não pode ter um só. Aí você tem outro filho, aí você trabalha, você compra casa, você faz tudo certinho, depois você morre. Às vezes, algumas pessoas vão se adequar a isso e tudo certo, não é criticando esse lugar, mas que, às vezes, isso diz de uma alienação da própria cultura, mas que, num geral, a gente acorda de manhã, a gente não sabe, a gente pode até ter uma programação, né, que é deliciosa, mas, em tese, a gente não sabe como é que vai ser o nosso dia. E aí, todo dia acontece um pepino, e a gente acha que a gente vai conseguir resolver, que no dia seguinte não vai ter um outro pepino, mas ele sempre vem, né, e criatividade não deixa de ser a resolução de problemas. Né? Esse é um dos conceitos de inteligência, inclusive, é um dos conceitos de inteligência que eu mais gosto, que é a capacidade de resolver problemas. Né? Não tem uma lógica matemática, não tem uma lógica específica, mas que, diante de uma angústia, e não necessariamente uma angústia paralisante, mas diante de uma questão, a gente vai ter que desembolar de alguma maneira para poder dar conta. E é aquela criança, né, que hoje em dia as telas têm ocupado muito esse lugar, mas que os adultos estão lá, vivendo a vida deles. E aí a criança chega, o que eu vou fazer? E ela diz, ai, menino, vai brincar. E aí a criança começa a criar uma cena ali na cabeça dela que vai fazer sentido só para ela e que é desse movimento criativo que vem a partir do tédio, mas para poder sanar aquele incômodo, que não tem nada para poder fazer, uma cota de excitação. Aí você fica para o outro, me dá uma coisa para baixar isso aqui, me dá uma coisa para baixar isso aqui. E o outro fala assim, tô ocupado. Fica aí, resolve o seu. E aí a criança fala, então eu vou dar um jeito de contornar essa experiência, eu vou começar a viajar, né? E vou brincar, e isso não é racional, né? Não é, a criança ela não pensa em fazer isso, é um mecanismo natural, né? De alguma maneira, onde a gente pode colocar essa palavra natural. Mas aí eu chego, né, nessa autora, que para mim foi muito custosa, que foi a Lu Salomé, que foi aonde eu comecei a conversar com o Bruno. Né? O Bruno vem da filosofia, tem afinidades com drogas pesadíssimas, de Hegel e de Kant. Eu não me meto com essa galera, entendeu? Eu falei com ele hoje, isso aí é um outro idioma, uma outra linguagem. Né? Acho dificílimo. Os comentadores falam, eu digo sim. Né, que é aquele do limite da incapacidade do sujeito. Mas eu caí na Lu Salomé, acho que vale a pena contar isso aqui, né? Eu sempre fui muito implicante com as coisas. E aí, cheguei na psicanálise, primeiro implicada, aí vi isso aqui faz sentido. Aí me incomodei, que só tinha homem. Eu falei assim, mas que saco, só tem Freud e Lacan. Né, na faculdade, no geral. E aí tinham algumas mulheres, e aí eu tinha uma síndrome de diferentona, né, uma coisa ainda muito vinculada à adolescência, falei assim, quero escrever sobre quem, isso no TCC, lá atrás, quero escrever sobre quem não tem muita coisa escrita. E eu tinha lido um romance, que é Quando Nietzsche Chorou, que é ficcional, mas ali eu tinha visto uma mulher que era contra o casamento. E aí, bem aquela fase, 2014, quebrando o tabu, sabe? Tipo, mulheres somos todas nós. E aquilo foi fundamental, assim. As pessoas que criticam aquilo hoje em dia, aquilo foi fundamental. E eu peguei e falei assim, olha que mulher interessante, deixa eu saber sobre a vida dela. E a vida da Lu interessante foi uma mulher que nasceu no final do século XIX, se eu não me engano, foi em 61, foi em 61, porque ela conheceu a psicanálise aos 50 anos, em 1911. Nasceu em 1861, na Rússia, em São Petersburgo, filha de um general russo com uma alemã. E a mulher era muito livre. Então, a vida dela, por si só, era muito interessante, conhecida como a mulher que Nietzsche amou. E aí eu peguei e falei assim, gente, né, mulher livre, casada, e tinha um monte de amantes. Eu falei assim, eu gosto disso aqui, louca. Gosto de mulheres loucas. Né, loucas no sentido do que a cultura coloca como louca, e que eu acho fascinante. Aí tá, fui seduzida pela história dela. E aí falei assim, sim, ótimo, vou dizer sim a tudo que existe. Só que ela escreve de uma maneira muito truncada e muito filosófica.
E eu que vim da psicologia, muito seduzida pelo discurso freudiano, que é um discurso muito obsessivo, no sentido de encadeamento de ideias. Freud é um autor muito delicioso de ler, diferente do Lacan, que é aquela coisa assim, me entenda. Uma coisa até meio, me entenda, use aqui objeto de fetiche, que dá um nervoso. O Freud, ele é muito organizado, né? Apesar da metapsicologia ser muito difícil de entender, ele é um escritor fascinante. Então, querendo ou não, você fica, né, naquela coisa da repetição, uma hora vai no tropeço, e eu estava familiarizada com isso. A psicologia tem uma tendência em também ser muito organizada, né, dentro das suas limitações. E o texto da Lu, a primeira vez que eu li, eu falei assim, ela usou um tipo de droga e eu achei que era droga psicodélica. E eu tenho pânico de droga não pelo lugar moral, tá? É por um lugar de medo de perder o meu eu, a minha consciência. O sentimento oceânico, que foi o que eu fui estudar mais tarde, ele é tão desprazeroso para mim que eu fico na rigidez do eu e todas as suas limitações. E por muito tempo eu fiquei dando esse murro de faca, que ela falava de criatividade, mas não falava comigo. No sentido de que o argumento dela eu entendia num certo sentido, mas eu não entendia fisicamente. E aí eu acho que é um ponto da psicanálise que a gente é seduzido por ela, e a gente está aqui numa quarta-feira, 6 horas da noite, escutando sobre esse tema, porque ela tocou a gente em algum lugar. E é por isso que a gente se submete a essas loucuras, né? Então, não fazia sentido no meu corpo. E aí eu sempre fui apaixonada por literatura, por mitologia, fui uma criança que não tinha muitas outras crianças ao redor, e aí nessa cena que eu descrevi, né? Vai aí, menino, sou eu nessa cena, e eu recorria muito aos livros. Então eu fui uma criança que lia muito, era apaixonada por mitologia, eu tinha 3 obsessões infantis, que depois, no processo de análise, eu fui ver que elas têm tudo a ver com a profissão que eu escolhi. Eram peixes abissais, dinossauros e mitologia grega. Ou seja, o passado, o profundo e aquilo que está enterrado. Depois eu fui mexer com o inconsciente. E eu era fascinada por aquilo. E eu ficava pensando o dia inteiro em dinossauros, brincava, odiava boneco, odiava todos os objetos que eram da feminilidade, então também tinha essa coisa meio truncada. E aí eu fui para a literatura, que eu falei assim, bom, já que eu não estou entendendo pela via do texto dela, porque ela escreve de uma maneira muito poética, eu vou ver se eu entendo isso da experiência do artista, e eu já vou explicar o que ela está falando, em outros lugares, né? E aí eu li um livro que ele ganhou o Nobel da Literatura no ano passado, a autora ganhou, que é A Vegetariana, da Han Kang. Um livro esquisitíssimo, muito doido, muito desprazeroso de ler, mas você não consegue largar, mas que ela fala de uma experiência de dissolução e de um impulso de criatividade a todos os seres humanos. E aí, quando eu penso na criança pequena, né, e nesse impulso criativo, a Lu, um dos argumentos dela, vai ser que a criatividade é como uma consequência do ser humano. É aquilo que está presente na gente, como se fosse um chip. Ele está presente na gente e ele faz parte dessa experiência que é ser humano. Né? Ela vai colocar isso como um espelho da natureza. O argumento que ela usa é um argumento bem complexo do ponto de vista filosófico, mas que a gente tenta dar conta da experiência que é ser eu, recorrendo a quando a gente não era eu. E isso parece que é um conflito, mas são 2 vias, tanto que o texto dela chama narcisismo como dupla direção. Como se a gente fosse, né, a gente nascesse ali, tem essa semente, e aí vão criando antes da planta nascer, a planta ela cria raízes. Essas raízes da planta, né, é essa experiência humana que ela é diluída com tudo que existe. Nessa parte aqui eu falei assim, drogas pesadas. Eu estou muito na neurose, não entendo isso. Mas aí ela começou a falar de uma parte que eu entendia, que é a planta nasce. Aí eu falei assim, ok, tem eu. A planta nasceu, é o eu. Só que quando uma planta nasce, né, ela cresce para cima, as raízes continuam crescendo. Então é um movimento duplo, para cima o eu e toda essa conexão com a humanidade.
E aí, quando eu li esse livro, que eu vou contar brevemente a história, mas não dando um spoiler, vai falar de uma experiência, né, na Coreia do Sul, de uma mulher que tem um sonho, e ela resolve, uma mulher muito submissa ao patriarcado da Coreia do Sul, então casou com o marido que tinha, aquela mulher que fazia a tarefa de casa, falava muito pouco, o que se esperava ali de uma boa mulher dentro da cultura, e aí ela sonha que com muito sangue e com muita violência, e ela deseja parar de comer carne. A carne, principalmente a carne de porco, tem um componente muito cultural dentro da cultura sul-coreana. E essa decisão dela desencadeia uma série de violências em relação ao sujeito dela. Por que ela tomou essa decisão? E uma maneira dela se defender disso, ela quer virar árvore. Esse é o plot do livro. Porque você fala assim, isso não faz sentido, mas eu recomendo realmente a leitura, porque é aí que eu entendi que a experiência do eu, para algumas pessoas, ela pode ser muito violenta e muito agressiva. Porque a cultura, ela é muito cretina. Principalmente se a gente tem uma dificuldade em se adaptar e a gente não tem que ter uma obrigação em se adaptar a ela. Né? Que foi o caso dessa mulher, e a salvação dela foi retornar à natureza. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu falei assim, cara, a gente vive cada vez mais numa desconexão com a natureza. E quando eu digo natureza, não é só árvore, mar e aquilo da natureza, mas uma desconexão da vida, com o processo de estar vivo, né, com o nosso corpo. A gente, cada vez mais, no discurso da neurose, a gente esquece, eu falo a gente porque eu me pego nisso dia sim, dia também. A gente perde a linguagem do nosso corpo. E o quanto ele denuncia os nossos incômodos, a nossa subjetividade, aquilo que a gente ainda não consegue colocar em palavras, e tudo isso representa essa relação com a natureza. E aí, ela tem um outro ponto de vista, que é algo que eu estou, à parte, estudando, porque tem feito cada vez mais sentido, é que essa experiência vem dessa conexão física que a gente tem intrauterina de não ser eu. Porque a gente não nascer é o trauma ali, começa o aparelho psíquico para o Freud, não existe um aparelho psíquico intrauterino, mas que tem um momento da nossa vida em que a gente não é um corpinho separado, concretamente. Quando a gente é bebê, a gente está lá, Lucy Crazy, não entende o que é o outro, até porque não tem uma capacidade neurológica para isso, a gente nem enxerga o outro, né, nos primeiros meses de vida. Mas tem um momento que a gente é o outro, a gente está diluído no outro. Essa pessoa que gestou a gente, seja nossa mãe ou não. E essa sensação de estar diluída no outro diz muito sobre o sujeito. E a maneira como a gente lida com a criatividade, o argumento da Lu é que a gente vai beber dessas águas, de estar diluída no outro. Então, quando a Annie Ernaux, que é uma outra ganhadora do Nobel da Literatura, que eu sou apaixonada, uma francesa velhinha, assim, incrível, ela escreve, né? Ela diz que ela precisa escrever para poder colocar algumas sensações no mundo. E é esse contato que ela diz da história dela, mas ela está comunicando com uma galera, é aquela coisa que você sente no corpo. Você fala assim, eu não sei explicar, mas tem algo acontecendo aqui. Então, eu consegui entender o argumento da Lu, dessa via da criatividade, pela literatura. Eu consegui entender no meu corpo, que é ler livros de outros países, e para além da sensação de estou aprendendo algo novo, isso conecta no meu corpo em um ponto que eu não necessariamente sei. Eu vejo um quadro, eu vejo qualquer coisa que é considerada arte, né? Não necessariamente um quadro. E eu me emociono e eu não sei por quê. Eu não consigo colocar em palavras. Aquilo me toca num ponto que eu olho para o outro e não toca da mesma maneira. Né? E aí, dessa experiência que é muito humana, mas ao mesmo tempo não humana do ponto de vista do eu, é que ela traz essa experiência de vida que é criativa. Porque a partir do momento, a criatividade, né, ela vai surgir na falta. Então, ela vai aparecer como um mecanismo
quando não tem alguém suprindo. É o que o Winnicott mais tarde vai falar da mãe suficientemente boa. Se você tem uma mãe boa demais, não vai ter um espaço ali para que você dê conta desse espaço de alguma maneira. Né? Que é isso, menino, vai brincar. Vai fazer alguma coisa com o seu tempo. Mas a gente vai recorrer a isso de quando a gente não tinha essa falta para justamente preencher de uma maneira fantasiosa, né, que depois vai virar fantasiosa, esse espaço. Porque os espaços, eles são incômodos. A gente produz no tédio porque é extremamente desprazeroso estar no tédio. Produz no sentido criativo, tá? Não no sentido do capitalismo, da palavra de produzir alguma coisa de mais-valia. Mas eu vou ter uma ideia, né? Não à toa a gente tem muita ideia, eu pelo menos sou assim, quando tá tomando banho. Porque aquilo, não tem o celular, não tem nada, eu começo a pensar, por quê? Sobrou um espaço. Porque qual que é a batalha das telas com as crianças? A tela entra no espaço. A tela não dá espaço para o tédio. E a gente precisa do espaço para poder ter criatividade. Por quê? No espaço a gente tenta preencher. Preencher o que já foi. Que era completo. Que era o sentimento oceânico. Daí que vem a frase do Lacan da relação sexual não existe. Lacan era apaixonado por um texto da Lu que chamava Análise Sexual, que ela publicou em 1915, e que ela falava dessa experiência de completude que a gente tinha, essa coisa metaforizada, né, da barriga da mãe, essa dissolução da natureza, esse amparo, para mim, extremamente positivo. Eu acho que travou. Para vocês também travou aí? Também. Travou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não sei. Se acabou a luz, aí não adianta nem mandar mensagem. Esperar um pouquinho, ver o que aconteceu, mas acho que provavelmente é isso. Pedi para aguardar uns minutos, ver se de alguma forma consigo contato com ela e aí a gente avalia, enfim, se ela for conseguir retomar ou se a gente remarca, enfim, porque acho que é uma conversa muito, muito interessante. Eu estou adorando escutar algumas coisas que eu não conhecia ainda também. Aí eu pedi só a compreensão de vocês, esperar um tempinho para ver se a gente, enfim, vê o que decide, se consegue contato com ela, tá bom?
Bruno, tudo bem? Posso fazer uma pergunta? Enquanto a Claro, gente claro, fica à vai analisar. vontade. Eu li ali, tem um outro grupo chamado Leituras Ela Lacanianas, tá certo? voltando, viu? Só para, desculpa interromper, ela mandou, acabou a energia, não sei se já voltou, foi um pico, aliás, de energia, mas pode perguntar, do Leituras Lacânicas. Leituras Lacânicas também é contigo? É, E funciona parecido com Entre a Letra. É o primeiro evento que eu estou participando do Entre a Letra e o Divã. vou aproveitar e vou falar um pouco sobre isso enquanto a Raíssa volta. Que bom que ela Por vai favor, eu ia até te participar. perguntar, eu ia pedir para te explicar um pouco sobre o projeto. Tá. A comunidade Entre a Letra e o Divã foi o nome que eu tentei unificar, de um certo modo, as coisas que fazem muito sentido para mim, que é o estudo, a clínica, o divã, literalmente a questão da clínica, e o estudo, não só da psicanálise, porque a minha formação não foi em psicologia, ela foi em filosofia, tanto que ela comentou, né? Terminei meu mestrado sobre a superstição na USP, e agora estou já neuroticamente pensando no doutorado. Enfim, então isso, além de que eu trabalho com orientação acadêmica, e aí essa comunidade é um espaço onde eu criei alguns grupos de estudos, a maior parte é gratuito, tem alguns pagos, né? São 3 projetos, sobretudo, atualmente, na comunidade que eu estou realizando. O Leituras Lacânicas, a gente está lendo Seminário 1. Fique à vontade, é só solicitar a entrada no grupo, que é aceito, é gratuito. E os vídeos são gravados, todos os encontros são gravados, e esse especificamente está público no canal. Além disso, tem segunda-feira, Lab Tessituras, é um laboratório para a gente conversar sobre estruturas clínicas. Então, a gente lê o Joel Dor como um texto que eu não acho que é dos melhores, mas eu acho que é um ponto de partida interessante, e a gente discutiu bastante perversão, tanto que teve o Daniel Reis, que veio conversar com a gente sobre o tema da perversão, depois teve a Josiane Pires também contribuindo com a questão da perversão. A gente atualmente está estudando a histeria, no livro do Dor. Esse também é gravado, só que os encontros estão no modo não listado, mas o link da playlist está no grupo, né? Então vocês podem acessar. E, além disso, deixa eu lembrar. O de hoje, mais tarde, de quarta-feira, esse é um projeto que é pago, que eu estudo o inconsciente freudiano, em 6 ciclos. É um projeto megalomaníaco meu, mas onde a gente está no primeiro ciclo estudando textos iniciais dos principais conceitos do inconsciente. A gente está no projeto de psicologia científica, a gente depois vai para a interpretação dos sonhos, para pensar o deslocamento, condensação, né? E aí vai terminar o primeiro ciclo, e esses são as quartas, esse é pago, é 25 por encontro. Então, a ideia, e além disso, tem 2 grupos que estão, digamos, fora da minha comunidade, mas que eu participo, na comunidade dos cartéis. Não sei se vocês conhecem, é um espaço aberto, é bem interessante. Lá eu desenvolvo nas terças-feiras um grupo de estudos sobre afetos na clínica psicanalítica. A gente está lendo eu gosto de estudar, a gente está lendo junto o texto da Colette Soler, Afetos Lacanianos, numa discussão sobre os afetos, se há um apagamento dos afetos e a relação com o corpo, que a Raíssa estava falando. Isso me toca, porque o que ela falou, depois eu vou falar com ela aqui, mas o que ela falou sobre não tocar, foi eu na filosofia estudando os afetos. Eu sentia que era uma leitura desafetiva dos afetos, né? Algo que é radicalmente diferente quando eu vim para a clínica. Mas, enfim, e tem um outro grupo numa associação que eu faço parte, a Fala Ser, que a gente é um grupo que estuda transferência. Mas a comunidade é minha, onde eu criei um espaço para grupos de estudos, para terem trocas de textos, enfim. E tem esses 2 grupos de estudos que eu faço parte, mas que não ficam necessariamente nessa comunidade do WhatsApp, enfim, né? Mas é um espaço que eu convido todo mundo que quiser participar. O da transferência e do inconsciente freudiano são pagos, os outros são gratuitos. Então, vocês podem solicitar a entrada, fiquem à vontade, os encontros são semanais, são gravados, né, até para disponibilizar quem entra depois, estou no meio do caminho, então pode assistir os anteriores.
Então, para todo mundo aí que não conhece ainda, e junto do e-mail eu mandei o convite para a comunidade, né? Então, vocês quem clicou, entrou na comunidade, aí o grupo que te interessar é só solicitar, né? Esses pagos eu geralmente mando o link de inscrição, mas pode mandar a solicitação para entrar se você tiver interesse. Tá bom, obrigado. Nada. E todo mês, acho que isso é uma coisa que eu não falei, todo mês a gente faz o Entre a Letra e o Divan Convida, né? Esse é o segundo, né? Estamos começando agora, foi o Daniel Reis, o primeiro, agora nesse mês com a Raíssa. Então, todo mês eu estou chamando alguém para falar de alguma coisa que nos atravessa e para ter uma troca, né? Que a ideia é a gente conversar mesmo e pensar esses atravessamentos, outras leituras, né, que também nos tiram no campo do dogma, da religião, que é muito comum na psicanálise, né? Então, a ideia desse espaço, que aí não tem um grupo específico, porque aí é toda a comunidade, mas todo mês eu convido alguém, e nos grupos, se vocês tiverem sugestão de pessoas para trazer, fique à vontade também de sugerir, ou temas, ou pessoas mesmo, que estão trabalhando, psicanalistas, ou não psicanalistas também, às vezes a gente quer ouvir um sociólogo, pensar algum atravessamento da nossa época, um filósofo e alguma questão mais conceitual, e por aí vai. E se alguém tiver interesse nesses outros grupos, aí vocês me mandam mensagem no privado que eu posso mandar o link direto, né? Vira e mexe, eu estou mandando nos avisos, né? O link, mas se você quer entrar, seja no dos afetos, que é gratuito, na comunidade dos cartéis, ou você quiser entrar no da Gente, mil desculpas. transferência. A CEMIG fez um corte lacaniano aqui e a energia acabou. Sevinha é complicada, né? Nossa, e eu ouvi o trovão, dentro de mim eu pensei, não, por favor, não, teve o pico de energia. Mil desculpas, tá? Acontece. São os pepinos que você fala, né? Que a gente não imagina que vai ter que lidar diariamente. Exatamente. Mas só para fechar a fala, então, além dos grupos na comunidade, se alguém quiser, o de afetos é gratuito, faz parte da comunidade dos cartéis, e o sobre transferência é da Falacer, que aí é pago, tá? Mas só mandar mensagem que eu mando o link. Pode falar, Então, só tirando dúvidas sobre as questões da comunidade. isso. Tá vendo, gente? A criatividade, ele preencheu o espaço. Exatamente. Mas eu estava falando de um texto da Lu, de 1915, que chama Análise Sexual, em que ela vai falar que quando a gente rompe essa barreira e começa a se tornar um eu muito incipiente, a gente perde esse registro de totalidade. E a gente tenta, né? O Freud também vai falar isso de outras maneiras, e o Lacan mais tarde vai falar sobre isso. A gente tenta preencher, né? Então, sou incompleto, vou preencher com alguma coisa, porque a gente tem algum registro de já ter sido preenchido de alguma maneira, que é essa experiência, né, da criatividade, da criatividade, olha o meu ato falho, da totalidade, de alguma maneira. E o argumento da Lu é que justamente os amantes vão tentar, de uma maneira física, serem completos. Eles vão tentar ali, no enlaçamento físico e também psíquico, aquela paixão avassaladora, né, dos apaixonados, tentar ser um. Só que isso é impossível, então, inevitavelmente, vai levar à frustração. E aí vem uma base, né, não só da Lu, mas também de outros teóricos, para essa ideia de uma relação sexual não existe, no sentido de que a gente vai ter que se haver com a falta, com a experiência faltosa. E a criatividade, ela é o recurso diante desse buraco que fica, diante desse cordão umbilical que é cortado, diante dessa experiência capenga, xoxa, anêmica que é a vida.
né? Então, a gente vai ter que... A criatividade infantil, ela surge do espaço. Por que a gente tem percebido cada vez mais crianças que têm menos um ímpeto criativo? E aqui eu não estou querendo demonizar a tela, no sentido de que eu entendo o argumento de que às vezes, os pais estão cansados, não é esse o lugar, né? De que existe uma sobrecarga, de estamos num individualismo, mas que quando alguma coisa entra, é porque tem espaço, né? E a tela, ela vai entrar num espaço que em outros momentos vinha esse recurso criativo, vinha essa possibilidade imaginativa de criar algo novo, sem precisar de brinquedos muito elaborados, aquela coisa do Fisher-Price, que tem, agora precisa de muitas cores, né? E criança pequena é meio igual gato. Uma vez eu falei isso, eu tinha mãe, ficou meio assim, aterrorizada, porque o gato é aquele bicho que ele brinca com a caixa de sapato. Ele não gosta do brinquedo colorido. Mas ele se diverte com a caixa de sapato. O recurso imaginativo demanda da caixa de sapato, que é toda o construtivismo montessoriano, Waldorf, inclusive vai trabalhar muito isso, né? Uma parte concreta, de madeira, não é aquela coisa espalhafatosa, né? Não tem tantas cores, é do artesanal, porque isso vai dando uma perspectiva de criatividade. E aí, né, quando a gente entende essa dupla via, quando o lado de cá, que é a cultura, está sendo muito cretino, às vezes o recurso que uma pessoa tem é retornar para o lado de cá, que é essa experiência de totalidade, que é essa experiência da natureza, que foi o que eu encontrei no argumento do A Vegetariana. Mas, né, achei muito interessante a fala do Bruno, quando ele fala da sublimação, porque muitas vezes, dentro do discurso psicanalítico, essa vai ser a palavra que o Freud vai trazer ali, né, aparece antes, mas vai trazer com mais força nas pulsões de seus destinos, que é, diante do princípio de realidade, que é basicamente, não posso alucinar com uma alimentação. Tenho fome, isso precisa ser satisfeito. A comida não vai cair do céu. Então, eu preciso trabalhar para poder ter dinheiro para pedir iFood, que já é uma onipotência de pensamento, porque eu aperto uma tecla e chega a comida na minha casa. Antigamente, a gente tinha que caçar, o negócio era um pouco mais complicado. Mas do princípio de realidade, que é muito duro, que é, eu não posso ter satisfação da maneira que eu bem entendo. Ele vai elaborar muito bem no Mal-Estar na Civilização, que é o custo de viver também em sociedade, de estar vivo. Não existe satisfação pura, né? Nem no bebê. Porque o bebê, por exemplo, tem aquela fantasia de Sua Majestade o bebê, mas o bebê só está ali porque alguém colocou ele naquele lugar. Né? Não tem uma autonomia, mas tem todo esse recurso. Só que quando vem o princípio de realidade, que é eu não posso descarregar da maneira como gostaria, a gente precisa ser criativo. Porque é como eu vou conseguir ter satisfação. Parcial, sempre. Mas como eu vou conseguir ter algum tipo de satisfação? Falou não para mim, essa situação, esse lugar. Como eu vou arrumar algum tipo de sim? O que eu vou fazer com isso? Né? E aí começa o que o Freud vai falar, né? De que a sublimação vai ser um recurso culturalmente aceito, a parte intelectual, as artes, uma produção, para descarregar aquilo que tem um fundo sexual, porque para a psicanálise todo fundo ele vai ser sexual no sentido de uma busca de descarga. Ou seja, é uma busca de descarga socialmente aceita. O capitalismo pegou isso deliciosamente e fez coisas inacreditáveis, né? No sentido de essa lógica do neoliberalismo, eu sinto que ela vai muito para uma fantasia de propósito, que no fim não é propósito, você fica sujeitado, mas ela flerta muito com a possibilidade de ser produtivo. Isso não tem nada a ver com ética de desejo. Mas que é um trabalho psíquico gigantesco eu olhar para uma imposição de tem um não, ou seja, uma barreira. E aí a pulsão, né, que é essa energia psíquica que o Freud vai definir, né, entre o psíquico, o somático e o psíquico. Eu li aquilo, eu peguei e falei assim, tá, e aí? Né? Mas que é também esse movimento
que ele não é só orgânico, mas é aquele desdobramento entre o orgânico e a cultura, que o objetivo dele é ter satisfação. Então, vai descarregar. Isso é o movimento da histérica, né? Que eu acho que serviu muito para a psicanálise nesse sentido. Se eu não posso descarregar culturalmente essa energia psíquica, ela vai descarregar em mim. Eu vou paralisar uma perna. Eu vou parar de enxergar. Eu vou fazer uma conversão. Por quê? Está descarregando. A questão é, o trabalho psíquico da criatividade é, sem adoecer, olha que matemática complicada. Sem adoecer, obrigada, Janete. Sem adoecer, né, possivelmente, psiquicamente, ou seja, sem estar num lugar mortífero, como eu consigo, diante de todas as barreiras que existem, encontrar algum tipo de sentido satisfatório? Algum tipo de descarga que não é só aquilo que a cultura diz que eu tenho que fazer, mas que eu também tenho um prazer em fazer. E a arte nasce disso. De uma necessidade de produção para poder descarregar. Né? Porque quando o Bruno tem uma leitura muito mais lacaniana, eu acho que vai ser interessante o bate-papo para ele poder acrescentar nisso. A minha leitura ela é mais freudiana, então o aparelho psíquico é um aparelho de quantidade de energia. Ele é quantitativo e ele busca descarga. Ou seja, tem uma quantidade aqui de energia, o meu ímpeto é por descarregar. Então, quando a gente, né, tem essa sobrecarga, que também parte ali do pressuposto corporal, a arte ela vem, né, justamente nesse lugar que recorre uma elaboração, mas de conseguir colocar isso para fora. E isso é tanto da pintura, que eu acho interessantíssimo, da imagem, né? Eu vou colocar pintura, mas imagem, que é aquilo que não tem palavra. Quanto da escrita. E aí pode ser uma escrita acadêmica, qualquer tipo de escrita, né? Escrita científica, e aí vão ter os níveis, né, de barreiras, mas que vão ser extremamente satisfatórios, vão dizer daquele sujeito, e que em um a gente coloca a palavra, que já tem uma questão consciente, e no outro é só imagem. Eu fico muito na pira quando alguma coisa da palavra me afeta e quando alguma coisa da imagem me afeta. Porque para mim são lugares psíquicos diferentes. O que não tem palavra é muito mais primitivo, é da vivência muito mais primitiva do psiquismo. Né? E o que tem palavra já teve contorno, já teve limite, porque linguagem é limite. Linguagem não deixa de ter uma organização, não deixa de ser uma lei, não deixa de ser uma invasão, a depender do psiquismo. Né? E um recurso fantástico, viva a linguagem. Mas que ela já vai ser ali uma primeira barreira. Né? Eu não consigo, quando, é muito doido isso, quando eu quero água e eu sou pequena, né, eu sou criança, e eu digo água, a criança pequena ela não vai dizer propriamente água, mas eu estou fazendo referência ali a um objeto que está na minha cabeça. Mas aquela coisa belíssima do Lacan nunca vai ter o mesmo significado. Então, eu não consigo dizer totalmente aquilo que eu quis dizer. A palavra, ela dá conta até um certo limite. A imagem, ela é mais devastadora. A imagem, ela remete mais a essa ideia de um sentimento oceânico, para mim. E isso, voz da minha cabeça, minha interpretação, tá? O aluno fala isso em momento algum. Mas aí, voltando, né, nesse nó da sublimação, é um recurso quando Freud ele vai falar isso, porque o Freud era um sujeito que sublimava muito. Teve uma vida de cão. A vida do Freud era péssima, diferente da do Jung, que foi uma vida boa, casado, né, suíço, rico, bonito, casado com a mulher mais rica da Suíça. Pô, patrão. Né? O Freud queria ser cientista, ciência nunca deu dinheiro, judeu nunca foi gente, arrumou um monte de filho, fazia sessão por saco de batata, a filha preferida dele morreu, ele teve um câncer que durou 19 anos. Gente, a vida desse homem, quando você vai ler as cartas, não era simples, não. E então ele foi um sujeito que trabalhava muito, e o trabalho ele é extremamente satisfatório e sublimatório. O trabalho quando tem um desejo envolvido, tá? Não escala 6 por 1.
Mas quando tem um desejo ali, e o Freud ele vivia esse victim, assim, nossa, o fundo da sexualidade, a base de pó, de luto, de loucura depois, e ele assim produzia muito, né? Atendia, e então a gente teria um texto sobre a sublimação, um texto metapsicológico que o Freud destruiu, então nunca teremos acesso, mas isso aparece em vários momentos da teoria. Mas eu acho interessante quando o Bruno traz que só a sublimação, aquilo da palavra, né, não dá conta dessa experiência criativa, que tem tantos outros contornos, além daquilo que é considerado arte, ou literatura, ou escrita, que às vezes é do detalhe da análise, que é da sutileza, da mudança sutil, que é de uma coisa simples, mas que a gente subestima muito porque é um trabalho feminino, né, predominantemente feminino, de olhar para uma geladeira e ter três itens ali disponíveis para você fazer um almoço, e você cria algo a partir disso. Cozinhar é uma tarefa extremamente criativa. Né, as pessoas subestimam intelectualmente, né, funcionárias ou as mulheres que ficam dentro de casa, né, e que tem ali como trabalho doméstico, é uma tarefa extremamente criativa. Então, a criatividade ela não está ligada com a intelectualidade, que é diferente de inteligência. É a questão do espaço e da elaboração. E na análise, né, eu acho que dá para a gente poder fazer esse gancho, por mais que a gente tenha vários textos que são importantes, que são fundamentais na técnica, na posição do analista, quando a gente está ali com o paciente, é criativo. Por isso que a clínica da angústia é jogo de cintura, você não sabe o que vai acontecer ali. Você tem uma aposta que vai acontecer uma análise. Tem sessões que não são sessões de análise. Paciente que você conhece há anos, chega um dia e ele te surpreende, né? Uma vez estava com uma paciente com um discurso que estava ali, né? Muito neurótico, aquela neurose que você fala assim, arroz com feijão. Num dia ela me relata um sintoma paranoico ao limite. Era um traço, né? Aquilo do movimento da libido, mas que surpreende. Na hora que eu escutei aquilo, eu falei assim, gente, é essa pessoa que está me dizendo sobre aquilo? É da surpresa. Isso é angustiante, porque quando você olha para, né, e aí as outras terapias, principalmente essa onda aí da galera, né, da psicologia baseada em evidências, do protocolo, é porque dá essa falsa segurança. Veio o transtorno X. Então, você vai ter a técnica tal. A técnica tal é A, B, C, D. Tem psiquismos que só vão suportar isso. Por isso que psicanálise não é para todo mundo e ser analista também não é para todo mundo. É para quem suporta. É para quem suporta esse lugar que é o do não sei e é o do que eu não sei o que vai vir, o que vai acontecer hoje no meu dia. No meu dia, no sentido mais básico, que tenho 7 atendimentos no dia. Um desmarca, outro falta, outro pede para poder repor sessão. Então, você nunca tem nunca sabe quantas pessoas você vai atender no dia. No sentido mais simbólico possível, que é, eu não faço ideia do que vai sair da boca daquelas pessoas e nem da minha. Porque já aquilo que, quando vem, eu tenho, conforme o tempo foi passando, e depois de muita supervisão para poder me autorizar esse lugar, eu fui começando a confiar no meu inconsciente. No sentido de a sensação do meu corpo, em determinados momentos, de devolver isso para o paciente. Né? Então, eu não sei como é que vai ser esse jogo de transferência. Eu não sei como é que e a partir do que vem de lá, a resposta de cá, ou a não resposta, que continua sendo uma resposta, ela vai ser criativa. Então, o fazer do analista, ele demanda muito repertório e ele é criativo. Um repertório que ele não pode ser só teórico, que é uma grande bandeira que eu levanto, porque a teoria ela vai contornar um tipo de experiência, ela vai a psicanálise é uma hipótese, isso incomoda muito alguns apaixonados. Mas ela é uma hipótese, a TCC é uma hipótese, a Gestalt é uma hipótese, são todas hipóteses que se sustentam. Estamos aí em 2025, cheio de ressonância, ninguém sabe o que é definir consciência até hoje. Estamos aí, ó, a filosofia, cada um diz e briga,
completo, e não vamos chegar a lugar nenhum, porque é extremamente complexo e não é só fisiológico. Parte fisiológica já foi, a memória, imaginação, isso aí a gente tem até que bastante material. Então, em que medida a gente está num fazer muito criativo para além da teoria e de fazer intervenção, e aí não é só da parte erudita da literatura, é conseguir fazer intervenção clínica usando novela. E não necessariamente que você vai assistir a novela, mas que o paciente está trazendo aquilo. Então, assim como Taylor Swift, que já usei, falei assim, nossa, tá igual a música tal de Taylor Swift, repertório cultural. E, obviamente, era um paciente que gostava de Taylor Swift, né? Ou aquela coisa. Mas que isso é extremamente criativo. Né? Então, o que está saindo da boca daquele sujeito porque ninguém vai procurar análise porque tá feliz, né? Ninguém procura análise quando tá bem. Eu acordei bem hoje, vou para terapia. Não. A gente vai porque a gente está sofrendo. E a gente quer que aquele sofrimento ele desapareça num certo sentido. Então, a gente já movimenta porque existe uma falta, um espaço ali, que, na verdade, é um excesso, né? Quando a gente pensa na teoria freudiana da angústia, falta de representação. Então, é energia psíquica sem representação. Né? E aí, às vezes, a função é de dar representação ali, mas que tem, o negócio desencaixou. É aquela coisa que você repetiu, aconteceu alguma coisa na sua vida, externa ou interna, que tropeçou, você começou a catar cavaco, vem a angústia, você vai para terapia e você elabora, porque não elaborar é pior. E isso é o espaço da falta. A criança brinca porque não tem nada para distrair ela. Ela não brinca porque é uma coisa... o lúdico, ele é inato no sentido de... ela está na frente ali da televisão, cheia de objetos, ela vai brincar porque a criança brinca. É igual fazer xixi. Não. Não é um processo fisiológico no sentido de organicamente. Então, a gente vai precisar ter a falta ali. E a análise é isso. Eu vou elaborar, e às vezes essa elaboração custa porque é difícil perder, mas eu vou elaborar justamente porque tem algo aqui, né, que foi essa minha construção até esse momento da minha vida que não está sustentando, que não faz sentido. E em algum ponto a gente faz uma travessia que eu começo a querer saber sobre mim. Eu não acho que o outro sabe, mas eu começo a querer saber e querer elaborar e querer ver e querer o que eu vou fazer na minha vida, né? Uma metáfora que eu gosto muito é que a gente vai para análise com um teclado, com várias teclas faltando. E não é um movimento de preencher. Então, eu vou levar para assistência técnica para poder colocar novas teclas no teclado. Não. É criativo de que como eu consigo escrever novas palavras com as teclas que eu tenho. Inevitavelmente, pode ser que apareça uma tecla ou outra nova, porque a gente continua se relacionando com o mundo. Mas como eu consigo aumentar esse meu repertório de linguagem, criar novas coisas, escrever novas palavras, tecer novas histórias, a partir disso que eu tenho. Às vezes vão ser excluir algumas letras, né? Aí a outra metáfora faz mais sentido, que é da cesta de frutas. Que a gente recebe uma cesta de frutas dos nossos pais e dos nossos cuidadores, e que muitas vezes o sofrimento vem, eu estou tomando uma vitamina a minha vida inteira de todas as frutas do mundo e eu não gosto de mamão. E aí o trabalho de análise é falar assim, bom, eu vou parar de tomar vitamina de mamão, né? Deixa eu tomar as outras aqui. Quais outras frutas existem no mundo? Né? Mas isso é a partir dessa falta, e no argumento da Lu, a gente vai usar do recurso da fantasia justamente porque teve um registro de completude. Então, é sempre se relacionando, né, com essa certa completude, que na teoria dela vão ter vários nomes, o todo pulsional, verdadeiro narcisismo, sentimento oceânico, erotismo. Ela não era uma mulher organizada, no sentido teórico da coisa. Que essa totalidade, ela aparece, e o exercício criativo é a gente entrar em contato com isso, inclusive com a fantasia disso, para poder dar conta de existir no mundo. E aí eu acho que vale, para poder encerrar minha fala e ver o que o Bruno tem aí pela frente, contar por que a Lu
foi para esse caminho. Que aí é a parte da fofoca que ela é deliciosa e ela é fundamental. O Freud tinha musas e musos e pessoas e desafetos, e ele escrevia sempre pensando em alguém, eram vários shades, né? E aí, tanto que o Freud vai escrever sobre o narcisismo feminino a partir da Lu. Que ele falava assim, como essa mulher me usa para ter a psicanálise, é altamente sedutora, ela parece um gato. No sentido de que o gato só está interessado na gente pouco como sujeito, tem uma função ali. Isso é altamente sedutor. Então, ele estava escrevendo para a Lu, e a Lu tem um muso, que é o Rilke, né, que é o Cartas ao Jovem Poeta, que no Freud ele vai aparecer no texto sobre a transitoriedade, que quem não leu, é um dos textos mais bonitos do Freud. Ali ele estava dotado de uma inspiração em relação à vida, né? Depois ele vai chegar na pulsão de morte, mas ali ele estava... É um texto belíssimo, que está no mesmo volume do Luto e Melancolia, e que tem tudo a ver, e que ele vai falar, né, de ter encontrado com um poeta que não conseguia aproveitar e ver a beleza nas flores, porque a primavera ia acabar. Ia vir o outono e as flores iriam morrer. Então, como eu amo algo que vai acabar? Como eu amo o efêmero? E o Rilke, ele era extremamente melancólico no sentido ali inscrito da baixa energia psíquica, de ter perdido a história do Rilke. Ela é extremamente devastadora. Ele teve uma irmã que morreu antes dele nascer, e aí ele nasce e a mãe dele começa a tratar ele como se fosse a irmã. Então, veste ele com roupas de menina, começa a chamar ele como uma menina, e eles vivem ali uma simbiose muito louca, né? Até que o pai, num lugar militar, manda ele para uma academia militar e que isso é rompido. E ele encontra na literatura uma maneira de falar sobre essa solidão, esse abandono, essa melancolia. E aí a Lu, né, diante de todos os traumas infantis, ela fala, você só consegue estar no mundo porque você produz alguma coisa. No sentido de que você escreve. A escrita é um motivo para você conseguir existir até hoje. Porque senão ele já teria partido dessa para uma melhor muito antes, né? Então, ela, observando os textos do Rilke, tem um que chama A Pantera. Tem um do narcisismo, mas tem um que chama A Pantera, que ele fala sobre a pantera estar numa jaula, e aí o eu, para ele, era estar numa jaula. E ele observa com certa melancolia o passado, que era o que já foi estar fusionado. E eu não posso voltar para essa experiência. Então, ele diz de uma maneira muito artística o que a Lu vai tentar elaborar de uma forma teórica, né? Que algo foi perdido, a gente tenta retornar e a gente produz também por causa disso. O Rilke, ele vai dizer isso literalmente, em alguns momentos. Mas é porque ela falava, você tem mais acesso a essa experiência do que a gente que está na neurose. Né? Ela não estava tanto, mas a gente que está, quem está ali adoecendo de neurose, de capitalismo e de burnout, né, não consegue ter acesso a isso aqui que você está tendo, porque você consegue transitar entre o que ela chama as duas vias do narcisismo, entre as raízes e o caule. Então, é nessa transição que o artista ele vai conseguir flutuar por necessidade. Não é porque quer, é porque precisa. Senão fica pior. É aquilo, eu não crio porque eu quero ser amado. Ser amado pode até ser a consequência. Eu crio porque se eu não criar, eu enlouqueço ou acontece coisa pior. É por necessidade. A criatividade aparece por necessidade. Então é isso que eu pensei, gente. Não sei se atendeu as expectativas. Tivemos aí um corte lacaniano da CEMIG. Peço perdão. Bruno, é com você. Eu gostei muito, muito obrigado. Eu vou comentar um aspecto mais pessoal que eu acho muito curioso, eu já falei isso em outros espaços, sobre identificações e desidentificações, que para os lacanianos eles me acham muito freudiano, e para os freudianos eles me acham muito lacaniano. Nesse sentido do aparelho, eu concordo plenamente contigo, eu sou muito mais freudiana do que lacaniano. Mas entrando na questão que eu acho que é muito interessante, da criação e o que eu vejo para bem além da sublimação, e eu acho que isso inclusive entra em algumas considerações sobre o próprio homem histórico do Freud, né? O Freud como homem histórico no sentido da própria atribuição de arte,
e do sublime, porque tem uma relação com a sublimação, é o sublime, é aquilo que dignifica culturalmente. Então, de um certo ponto de vista, pelo menos como eu leio eu vou usar chavões, certos usos de palavras, como que é bastante associado a Lacan, mas, por exemplo, quando a gente vai pensar a fantasia como aquilo que faz amarração com o mundo ao nosso redor, eu acho que isso ajuda a pensar fora um pouco dessas amarras que a sublimação traz, precisando se reportar a um processo que dignifique uma certa cultura. Porque eu acho que isso é ainda uma colonização do desejo, e vai na contramão de uma dimensão de ética do desejo. Quando eu penso da criatividade, eu penso assim, independente de quem seja, eu acho que quando eu estou com um paciente, um candidato a um analisante, enfim, o sintoma, como aparece, é o melhor que aquele sujeito está conseguindo dar conta de existir. E para mim isso é criatividade, isso é uma espécie de respeito à dificuldade que é viver, né? Acho que você trouxe muito bem essa relação em termos metapsicológicos, e depois também de maneira mais visceral, e eu achei muito interessante porque o que você vivenciou de estudar um tema que você não sentia na pele, eu sentia a mesma coisa com os afetos na filosofia, estudando Spinoza. Daí eu fui para a psicanálise, porque lá eu até falei quando teve o corte lacaniano da CEMIG, que era uma leitura desafetiva dos afetos, obsessiva ao máximo, né, de controlar os afetos e não lidar com sentir. E foi só na psicanálise que isso fez sentido para mim, né, algo que eu fiquei estudando durante tanto tempo na filosofia. Por quê? Porque é toda a dimensão de não catalogação dos afetos, mas do que é contemplar no sentido mais antigo de eu observar as coisas, né? Diferente, que é a própria noção de ciência do passado, né? Era por contemplação. A noção moderna é aquilo que a gente controla, então é condições in vitro. A natureza que a gente conhece é uma natureza atormentada, diria o Bacon, né? Então, é um pouco o que é contemplar os afetos, o que é, e no caráter humano que você falou, eu penso nos sentimentos, como que é difícil essa dimensão humana, natural, de um corpo que sente, né? E como é um corpo cada vez mais virtualizado. A questão da internet e dos modos de vida, modos de organizar a nossa existência, eu pensaria um pouco nisso, né? Todas as dimensões de uma reorganização numa relação espaço-tempo, né, a partir dessa dimensão natural sendo cada vez mais suprimida. E eu acho que isso é uma consequência do mal-estar da civilização, né, em níveis cada vez maiores, né. Isso eu não estou falando todas as teses do livro, o mal-estar da civilização sejam atuais e nada modificou, mas eu estou pensando sobretudo que o custo para estar nessa civilização que cada vez mais esvazia o nosso corpo, esvazia de natureza, esvazia a natureza, é justamente essa dimensão de quase que virtualizar a vida, a presença nos espaços, próprio que a gente está fazendo aqui agora, né, no online, tem seus ganhos, é inegável, mas o que isso acarreta em formas de organizar a vida, o nosso psiquismo, né? Então eu acho que eu, particularmente, tenho muito interesse no que eu chamo de reabilitar o corpo. Esse corpo que some na psicanálise me incomoda muito, né? E eu gostei muito do que você trouxe, porque para mim é justamente isso, como que a gente consegue uma certa amarração com o mundo, e a criatividade, para mim, está justamente nisso, né? Está justamente diante de todos os impasses do meu desejo e dos palcos, no plural, da fantasia que eu apresento para esse desejo ganhar corpo, e nesse sentido acho que eu sou mais freudiano do que lacaniano, como que eu faço isso? E como que eu lido com o sofrimento da insatisfação? Porque cultura é isso, né? E eu acho, até tem um texto que eu escrevi curtinho no Médio, mas que é a neurose que nós temos hoje é o resultado dessa cultura,
Uhum. Porque tem uma leitura de que toda cultura vai ter renúncias. Claro, essa cultura. Outra cultura são outros modos Outras renúncias, de outros ideologias. lugares, outras Exato. posições subjetivas. Eu acho que isso é importante para historicizar um pouco o que são as formas de sofrimento, vinculado às formas que esses corpos e o psiquismo, como aquilo que estrutura o corpo, e aí no sentido do projeto de psicologia mesmo, né? Ou seja, para lidar com todos esses estímulos à nossa volta, como que a gente vai dando conta desse processo? Então, esse quase que slogan, né, lacaniano, de que a fantasia é aquilo que faz uma amarração, porque a gente não consegue lidar com o real, enfim, mas é isso, tem uma existência que produz frustração, produz uma necessidade imperiosa de renúncia, e a gente precisa se adequar a isso. Inclusive, eu acho que até no projeto de psicologia científica, o quanto Freud fala, a biologia ela entra muito estranhamente. Reparem, quem se interessa pelo assunto, na hora que entra a biologia, parece que ele está falando, bom, parece que esse corpo tem que se adequar, porque eu alucino, a comida não vem. Então, em certa medida, o teste de realidade que o Freud nunca conseguiu descobrir, e é o grande impasse para pensar a questão da fantasia, e o que é a realidade, o que não é, abandonando a teoria da sedução, mas é, sobretudo, acho que uma relação de um corpo que precisa se habituar ao seu entorno. Ele pode até alucinar no primeiro momento, só que o corpo continua carente de certas coisas. Não, o corpo, ele impera. Uhum, exato. E eu tenho fome, não adianta eu sonhar com comida. Uhum. Eu vou continuar com fome. E eu acho que a biologia entra aí meio enigmaticamente. É a primeira vez que eu li o texto todo, mas me soou muito a biologia enigmaticamente, me veio um pouco por isso. O corpo precisa se habituar às coisas, à realidade, né, de um certo modo, né? Eu acho que isso é interessante, até para pensar num certo registro da fantasia, da criação, fantasia e imaginação, acho que são 3 termos que orbitam entre si de alguma forma, né? Não apenas do ponto de vista usual, do dia a dia, do cotidiano, como mentira, como falsidade, né? Mas eu acho que e eu gosto do que eu já li da Lu Salomé, tem várias coisas que depois podemos conversar bem mais sobre a relação dela com Spinoza, que eu gosto muito particularmente. A ideia de totalidade me parece vir muito disso. Ela tem um texto, ela chama o Spinoza de filósofo da psicanálise, inclusive dos encontros da Sociedade de Viena, né? Ela estava lá nesses encontros, eu li algumas das atas, mas o principal, acho que disso, tem uma falta, e nisso ela me parece, pelo pouco que eu li, mas ela está na mesma direção que Freud. Mas, ao mesmo tempo, ela aponta para algo que escapa ao Freud, a meu ver, e que é importante, eu não sei se é o Bruno Spinozano falando mais alto, mas que existe uma experiência não cindida, e até pensar, a falta não consegue, não pode nos constituir, e eu penso que a falta ela é produção, ela é causa, mas ela também é efeito. Efeito do quê? De uma primeira perda fundamental. Eu perdi algo, até toda a teoria do Freud sobre se adaptar à realidade ao redor, a libido investida em mim, investindo no outro, é a questão do seio materno e que o das Jing, a coisa, né, que quer se repetir, porque perdeu. Então a falta se institui através de um primeiro luto, através de uma primeira perda. E eu acho isso é uma leitura que eu tenho, porque isso ajuda a pensar que sim, a falta e toda a tradição Freud-lacaniana, acho que tem muita razão, tem muito sentido até certo ponto, né? Mas é preciso considerar que a falta é produzida, né? E aí eu acho que o que eu já li da Lu, que ela traz, é justamente um elemento de não cisão que se coloca e que alimenta o sentimento oceânico, nostalgia, a disposição melancólica e vários outros elementos que se reportam a isso. E aí eu estou pensando no sentido mais básico do que o Descartes diz em um certo momento, mas nem precisa ser Descartes, que a gente só constrói um quadro com imagens do vivido.
A gente só constrói coisas referenciais novos a partir do antigo. Então, como uma inexistência da totalidade produziu um desejo de totalidade, sendo que nunca foi vivenciado. Então, nesse sentido, eu gosto muito da Lu, do que ela aponta para isso, e eu acho que tem experiências, e a palavra é bem isso, experiências, seja alucinatórias ou não, eu não vou entrar no mérito nem metapsicológico, nem meio moral, mas acho que tem experiências, se não de totalidade, mas experiências de uma expansão além da limitação muito liberal, muito só eu. E eu não sei, Bruno, se você vai concordar, mas eu sinto que isso é um grande problema do Freud, até pela época científica que ele estava, e eu acho que isso dialoga, inclusive, mais com o Jung, com a teoria do inconsciente coletivo. Mas aí eu não concordo, mas eu estava pensando sobre... Mas sim, faz sentido. Eu só não concordo com o conceito, mas eu acho que sim. Ele estava mais atento a esse processo de isso. Não necessariamente como ele vai conceituar, que aí eu acho que vai para outros lugares, mas dessa experiência para além do eu, que o Freud tenta fazer num texto que nem está nas obras completas, que chama Neurose de Transferência, de 1914, que é um texto que ele começa a dar uma viajada, assim, meio... coloca o pé lá, ele tenta ir para um argumento dessa ideia de totalidade, mas falando dos povos que ele chama de primitivos, né, dos povos originários, mas dessa experiência humana além do eu. Só que como ele tinha muito medo de ser chamado de místico, porque o Jung já estava lá, né, com esse pé, ele vai além do princípio do prazer, eu vou organizar o que foi escrito no projeto, eu vou para outro caminho, deixa o misticismo com o Jung. Mas eu acho que dessa experiência que a Lu acessa, porque ela não estava muito preocupada em ser aceita, né, e ela muito mais próxima da filosofia do que o Freud, porque o Freud era um wannabe cientista positivista, ela consegue captar e se permitir elaborar mais para esse lado de, não necessariamente inconsciente coletivo, mas essa experiência, do que é essa experiência de totalidade. E eu acho que o Jung, por ele não estar muito preocupado, eu acho que ele se preocupado até com algumas coisas demais, ele e a Sabine Spielrein acabam conseguindo também falar mais sobre isso do que a própria teoria freudiana. Lendo o seu... Vou comentar duas coisas breves, vou depois abrir para o pessoal também falar, perguntar, comentar, mas lendo o seu trabalho, quando você traz a questão, não precisa ficar tensa, enfim, mas uma coisa que eu acho que seria interessante pensar, se no processo intrauterino aquilo não é uma experiência de unidade que depois se repete na busca de uma experiência de totalidade. Sim, é essa a sensação que eu tenho. Não, enfim, do seu trabalho, você escreveu a experiência de totalidade do intrauterino, eu falei, mas será que eu pensei muito mais uma noção de unidade, na medida em que não há nada disso, totalidade não está errado, né? Mas me parece que o termo da totalidade já pressupõe elementos separados que precisam se reunir. Ao passo que a ideia de unidade não traz isso. Olha só a importância das palavras, é isso mesmo. Me veio isso, até anotei, depois eu mando para você, mas a ideia é essa. E antes de passar... Falando sobre criação, eu vou falar uma coisa muito pessoal minha, o que me encantou e fez eu me apaixonar por Freud. Que legal isso da unidade, vou até anotar. É uma questão estética. Eu já disse isso, enfim, mas para mim tem uma certa atitude estética no sentido que a palavra estética tem na antiguidade, no grego, né, que é percepção. Quando Freud olha para os casos de histeria, sobretudo histeria, né, porque foi, enfim, a patologia por excelência que surge a psicanálise, que ele olha, e depois neurose obsessiva em grande medida, um pouco sobre formas de psicose ou neuroses narcísicas, mas pegando bem no começo mesmo, eu acho que a fundação da psicanálise, e eu acho que isso se repete em todos nós que estamos na posição de analista, isso é um pensamento meu, de uma dignidade do sofrimento, os textos que ele fala, isso é só coisa da imaginação, das histéricas, e dá uma dignidade que não deixa de ser sofrido, se for da imaginação ou não, e uma questão de observar
em diversos processos somáticos, dores, inervação somática, no relato, você dá uma dignidade e vê aquilo está tentando dizer algo, ainda que no sentido mais literal possa ser que não seja aquilo, tem uma validação de uma experiência que estava sendo negada, e eu acho que isso é muito importante, pensando até nos registros de patologia e normalidade, né? E ao mesmo tempo, um certo acolhimento, buscando escutar aquilo, ver aquilo, e o que às vezes a gente fala uma coisa, mas a gente está querendo outra. E aí tem hoje várias técnicas para a gente pensar isso, né? Lacan vai falar muito da metáfora, metonímia, enfim, mas a questão eu acho que é uma atitude, mais do que uma técnica, né? E eu acho que essa dimensão artesanal, e eu gosto muito que no começo dos textos o Freud fala da medicina, ora como ciência, ora como arte, por exemplo, tratamento psíquico, e eu gosto dessa disposição que ele coloca não unificada, de ciência e de arte, né? E eu entendo o manejo como uma arte, né? Para mim, a arte é justamente aquilo que nós criamos diante da nossa angústia de estar nesse lugar, de respeitar um sujeito, ao mesmo tempo validar e, ao mesmo tempo, entender que o que as pessoas, o que todos nós dizemos não é exatamente isso, mas é outra coisa. Então é angustiante esse lugar e, ao mesmo tempo, a gente tem os nossos dilemas. Então, essa atitude estética, essa atitude de percepção, de ver, tal como muitos casos não somos vistos por essa ou por aquela pessoa, eu acho que essa atitude eu vejo muito no Freud, na fundação da psicanálise, isso me encantou e fez eu vir para a psicanálise, e eu acho que tem tudo a ver com criação. Enfim, era isso. E abrir para o pessoal que quiser perguntar, fica à vontade. Se quiser comentar enquanto isso, Raíssa. Eu concordo extremamente com você que tem essa dimensão artística, né? Quando Freud ele faz essa separação nos textos, e aí eu tenho uma impressão pessoal, tá? Que ele fica flertando lá em cá. Sim. Ele flerta com uma coisa e ele flerta com outra, e ele fala, ai, gosto dos dois, mas quero ser uma coisa, mas né, me permite, tem todos esses limites, o tempo histórico também era muito importante, o lugar, a forma como ele nasceu, mas que é uma tarefa artística, e quando você fala né, do Spinoza, tem pouquíssima leitura, o que eu sei do Spinoza é mais através da Lu, e alguns conceitos, o do Deus do Spinoza eu acho particularmente bem interessante, mas brevíssima leitura é aquela coisa bem obsessiva da separação do afeto. Quando a gente fala do discurso do obsessivo, que ele fala, mas ele separa o afeto da palavra, às vezes eu sinto que pela rigidez até do método e do fazer e de tudo, isso acaba acontecendo. Sendo que na psicanálise, como a merda vaza, o resto também vaza. E isso faz com que ela seja sedutora, né? Porque, em contrapartida, foi isso que te seduziu, e o que me seduziu para a psicanálise foi, de fato, ela colocar essa mão na merda, no sentido de tem essa miséria humana, né? Fazemos parte disso, é uma loucura viver e a gente não está negligenciando esse lugar. Também faz parte de quem a gente é. Né? E quando ela assume, a teoria assume isso, o Freud vai assumir isso, e o trabalho da análise, eu sinto que é nessa arte também de olhar para esse todo no sentido não só o que é bonito, o que eu quero mostrar no Instagram, nas redes sociais, o que é cult, o que é legal, mas essa outra parte que é tão minha quanto, quiçá mais, né? Só que ela fica escondida por uma série de fatores. E quando a gente vai se haver com isso na análise, um espaço privado que tem uma confiança ali, né, com aquela outra pessoa, isso se desdobra. E aí você começa a ver esse tanto de coisa que também é você, e é justamente essa arte, né, do que eu vou fazer com isso. E às vezes o lugar de intervenção o que você acha que é possível fazer com isso? Com isso tudo que você disse, o que você acha que é possível fazer? Não o que dá para fazer, o que deveria ser feito, mas o que é possível, né? Dentro de uma concepção de construção como arte, como artesanal, como no 1 a 1, não vai ser replicável, não vai, não é para.
se for, perde essa parte que é isso, esse sabor da psicanálise, que é diferente da minha, né, conceitualização dos outros. Mas eu não sei, gente, vocês estão quietinhos, querem comentar alguma coisa? Discordar também. A pessoa tá quietinha, né? Estamos aqui falando horrores sobre arte, sobre criação, sobre, né, toda essa experiência humana. Mas Spinoza é muito interessante, mas ele tem uma escrita bem difícil, porque ele escreve geometricamente, né? Ai, tá vendo? Aí essas coisas eu falo assim, eu não tenho disponibilidade libidinal. Mas é bem isso mesmo. Esse é o problema, mas é muito interessante porque em diversos momentos ele vai falar de uma união que se tem, não existe a ideia de sujeito. Ainda que Spinoza, depois de Descartes, a ideia de sujeito é o conceito do Freud de Nash-Traglickeit, é algo que depois, retomando Descartes, que foi sendo consolidado, né? Não que, nossa, no tempo de Descartes, nosso sujeito nasceu lá, no penso, logo exista. Mas ele não trabalha muito com essa ideia, e ele vai falar de uma unidade do corpo e da mente. Eu acho que isso é muito interessante, e porque isso para Lu também parece ser significativo, não tem a cisão que vai ter no Descartes. Deus até escreve Deus, ou seja, a natureza. Para Spinoza, então, a natureza, Deus não é alguém que escolhe, que manda matar. Um homenzinho. Então ele despessoaliza, né, a Deus, e vai pensar, lógico, e o meio disso para ele é a geometria de matriz euclidiana, de axioma, proposição, demonstração e tudo mais. Mas o ponto é que ele vai falar que é possível, isso é Spinoza, saindo agora da psicanálise, se o intelecto compreender a si os seus equívocos, os seus erros, não no sentido de vou melhorar como pessoa, até porque ele fala o erro, não há nada de positivo que constitui o erro é uma privação. Então tem muitas coisas interessantes. Ele fala, a perfeição é uma imaginação, tudo é perfeito. Se você vai julgar um cego que não vê, isso não é imperfeito, porque você está julgando por outra natureza, que não a dessa pessoa. E isso mexe muito comigo, acho que muita gente que lê Spinoza também, isso toca, né? Como que a gente julga uma natureza abstrata que não é daquela pessoa, a gente está lendo alguém por outro. E pela falta, né? E aí vai o lugar da falta, porque você se considera o narcísico completo. Isso, e isso também é uma coisa que eu vou levar para a vida, né? Questão para ele resolver, e para o Spinoza, desejo não é falta, né? Ele vai falar, desejo é potência, afirmativa de existência, e falta ele chama carência, né? No sentido de saudade. Aquilo que eu já tive uma vez e quero ter de novo. E o português tem essa palavra bonita. E eu concordo, né, quando a Lu faz essa referência que o Spinoza era o filósofo ali da psicanálise, porque na conceitualização de desejo para o Freud é movimento. O desejo para a psicanálise freudiana vai ser movimento, é o trilho, não é o trem. Sim. É o trilho. Então, não vai ter um objeto capaz, isso, né, de satisfazer. E é realmente muito interessante, isso que você comentou, eu tinha até esquecido, da divisão, né, de mente e corpo, e a Lu vai trabalhar com essa ideia de unidade, tanto que ela fala, né, que o corpo é o que mais sabe sobre a gente. Quando a gente tem dúvidas, a gente tem que olhar para o nosso corpo. Porque essa divisão, o Freud vai até trabalhar isso num texto que eu estou lendo no grupo de estudo, que deixa eu olhar o nome dele aqui, que é Tratamento Anímico, é um texto de 1890, que ele vai trabalhar essa ideia das palavras, né, e do anímico, do psíquico e do corpo, mas que isso é fim didático. Né? Esse é o texto que eu citei. É o mesmo texto. É o mesmo texto, então é isso, é porque eu vou ficando uga-uga nesse horário. Mas eu acho esse texto fenomenal. É incrível. Fenomenal. E a gente faz essa separação a fins didáticos, porque a gente tenta contornar essa experiência do que é humano, né? E aí, para mim, a crítica que a gente tem que fazer à neurociência é por um reducionismo.
Não pela neurociência enquanto existência, mas a gente tem que criticar o reducionismo, porque é aquilo, né? O cérebro não é o dono de tudo, o cérebro é um excelente processador. O corpo é o dono. No sentido de que a gente sente aqui, o cérebro vai processar e vai entender que eu estou apertando aqui. Mas o estímulo foi feito aqui. Uma das coisas mais ricas que você falou, acho que até porque vem da sua experiência, e é sobre isso, sobre o corpo, foi quando você falou que levou um tempo para se autorizar ao que o seu corpo estava dizendo no sentido do inconsciente, né? E isso não é fácil, na medida em que a gente intelectualiza, tem as questões de técnica, tem as leituras, os estudos, eu estou sendo psicanalista fazendo isso e aquilo, e isso pega, isso angustia muito, e quando você trouxe isso, eu falei, é o exemplo vivo dessa dificuldade de acessar a natureza nossa, que é corpo, e o inconsciente está no corpo, né? E eu acho isso muito interessante. Eu achei o trecho na página 12 do seu trabalho, você usa um trecho Estado da União com a Natureza, né? Acho que a Lu Salomé deve falar isso, porque isso é o Spinoza todinho. E aí você vê, você não conhece, né? E ganha expressão, né? Mesmo que não consciente. E aí você usa o termo da raiz, que eu acho muito bonito, assim. Eu indico que leiam o trabalho dela, porque eu acho que é muito interessante, ainda mais para conhecer a Lu Salomé, né? Essa experiência de totalidade, né, você diz, teria suas raízes na vida intrauterina, período que o embrião e o próprio uso das palavras, a metáfora aí é muito bonita, né? Raiz, embrião que se desenvolve, né? E aqui no encontro você falou cresce para, digamos, para cima, né? Enfim, contra a gravidade, né? Mas também para baixo. Então são diversas metáforas que eu acho que são muito interessantes para a gente pensar na medida em que a gente tem raízes, né, sejam elas quais forem, né, o que não está escondido, o que é do corpo, que as palavras não estão dando conta e que talvez a imagem burle um pouco e consiga propiciar algum afeto no sentido mais indefinido, daquilo que me afeta, mas eu não sei nem que palavras usar. No máximo, meio fugidio, eu fiquei meio assim, meio assado, mas que tocou de alguma forma, né? Coisa que as palavras também tocam, mas às vezes uma cena, ou às vezes até um silêncio, a ausência de palavras é mais significante no sentido duplo do termo mesmo. Eu acho que são experiências diferentes. Eu vi a Vera Iaconelli falando sobre isso em algum vídeo esses dias, como que algumas coisas ela foi acessar e de uma maneira diferente, escrevendo o livro dela sobre análise, mesmo depois de muitos anos no divã. Porque tem alguma coisa do estar preso nas palavras que está no papel, que é uma experiência diferente do falar, que é uma experiência diferente do sentir, que é uma experiência diferente do viver. Então, o quanto a gente fica o tempo todo tentando justamente contornar as experiências. E a ideia de uma verdade psíquica é nenhuma dessas versões, né, chamando isso de versões, ela é menos válida, mas é como se fosse um desdobramento, né, do que foi isso que você disse sobre o sentimento, o quanto isso é um desabrochar, né, um afeto, um vínculo criativo também. Então, e eu tenho um fascínio pessoal sobre performance, então eu sou obcecada pela Marina Abramovic, ela foi uma das minhas grandes obsessões. Eu tenho uma coisa com mulheres malucas, assim, elas eu falo, fascinante, isso aqui. E a Marina, ela é completamente, eu recomendo a biografia dela, Entre Paredes, é uma coisa, assim, fantástica, fantástico. Tem um documentário dela também no Prime, se eu não me engano, e me causa mal-estar. E aí você vê o vínculo, mas é porque é a experiência, aquilo que só acontece ali. Agora a gente tem toda uma relação com o vídeo e com a foto, mas o que é do momento que a performance também traz, para além da imagem, para além da palavra, para além que é o lugar da experiência, que remete às sensações psíquicas que a gente tem daquele lugar do que foi experiência, do que foi só sensação, do que é aquilo que o Freud vai falar no projeto, que é o traço minêmico, não necessariamente nem a memória, mas o caminho capinado, que depois vai ser só a memória onde vai passar,
Adorei o termo. É o caminho capinado, que depois eu vou no caminho capinado, porque ele já está ali, ele é mais fácil. E aí, esse caminho, eu acho que a performance, ela toca no caminho capinado. A imagem, ela toca num outro lugar, né? Para mim, toda arte imagética, ela é muito materna, porque eu vou ter essa leitura também freudiana dos primeiros anos de vida, do fusionamento. Então, quando não tem palavra. E aí eu falo assim, nossa, isso aqui é arrebatador. O texto, né, é um outro lugar. Então, eu acho que isso também são desdobramentos muito interessantes e que cada um vai mostrar uma faceta da gente tentando traduzir e colocar no mundo da nossa experiência, que é do corpo, que não cabe só na gente. Eu não lembro aonde que eu li, ouvi, enfim, mas me veio à mente agora, por associação livre, mas que acho que é bem interessante. É verdade, né? A escrita é o mundo do adulto. A gente A ter própria escola, no seu sentido republicano, a sua obrigação de aprender a ler e escrever para assinar documentos, acesso à literatura, é o ingresso no mundo adulto. Eu acho que foi o infante, a noção do conceito de infante, de infância, do Felipe Arriès, se eu não me engano. Acho que lá ele vai discutir isso, e é isso, é o ingresso no mundo adulto, e também o quanto que se perde dessa criança tentando sempre só pela escrita, por essa linguagem adulta. E o quanto também a palavra tem um poder, né? E aí eu gosto do termo poder, que é de existir no outro. Então, eu gosto muito de uma concepção que que algumas séries vão trabalhar sobre isso, né? Quando falam sobre os deuses, que os deuses antigos, enquanto tem gente que acredita neles, eles continuam existindo. Eu acho isso fantástico, e teve um livro que eu li de literatura que foi a minha última obsessão, eu fiquei semanas só falando dele. E aí fica a minha recomendação, eu falando em mais um lugar. Né? Eu que nunca conheci os homens, é o nome do livro, e que é um relato, né, em primeira pessoa de uma mulher que não tem nome, e que vive numa jaula até os 16 anos de idade, entra lá criança, e vive aos 16 anos de idade com 39 mulheres. Até que um dia toca uma sirene, esse livro foi escrito por uma psicanalista, óbvio. Toca uma sirene e os guardas vão embora e ninguém sabe por quê. E aí começa uma noção de liberdade. E todo o relato dela é sobre o que faz o sujeito humano. E aí ela começa nessa relação com a palavra, eu que nunca conheci os homens, Vanessa, ela que tem essa relação com a palavra, né? E ela está escrevendo ali para um narrador que somos nós, que ela não sabe, né? Quem é? Ela fala: o que me move continuar viva é que alguém vai saber que eu existi. E aí eu falei: isso aqui é fantástico. Porque a gente fala e escreve também para ser a escrita, a língua, o idioma, é ter uma língua em comum para ser reconhecido pelo outro. Então, o quanto também há essa possibilidade de existência que transcende o eu, enquanto orgânico. Porque eu posso estar morta, mas ainda vão saber que eu existi. E o quanto que isso é a fantasia de imaginar-me que vão me ler, ou a mera possibilidade, é muito interessante. Ai, é lindo, né? É lindo o ser humano. Interessamento, fantasia, uma certa expectativa, né? Que nos alimenta a continuar existindo. Se você suprime expectativa em tudo, você não tem motivos de viver. Uhum. Muito bonito. Quero agradecer, Caíssa, pelo papo, foi muito bom. E a gente continua trocando em outros espaços. Muito obrigado. Foi muito, muito boa a sua fala. Acho que o assunto também rende. Foi muito bom. Eu queria muito agradecer você, Bruno. Foi uma troca muito interessante. Eu sempre acho fantástico. Você sendo psicanalista, mas vindo da filosofia, eu aprendo muito. E eu falo assim, meu Deus, eu sou muito ignorante, tenho que viver 20 vidas para eu conseguir dar conta de ler. Não, mas é uma sensação que eu acho boa, assim. E que toda vez que eu converso com alguém que não vem da psicologia, que acaba tendo essa linguagem em comum, é sempre muito mais engrandecedor, porque eu falo assim, caraca, que legal, outros pontos de vista a partir de outras leituras. Então, eu fico meio que obcecada, e eu acho fantástico. Eu queria mais uma vez agradecer, assim, pelo convite,
que seja frutífero, que tenham mais pessoas e que você continue fazendo isso, porque é bem legal. Vou continuar. No próximo, vou já divulgar, ainda no próximo mês, não temos a data ainda, a gente vai conversar sobre a questão da análise entre a escuta e a interpretação, que eu acho que me toca muito isso. Me toca também. Está convidadíssima, se quiser Ai, participar. muito obrigada. Manda lá no grupo. Mando sim. Gente, muito obrigada. Desculpa se falei alguma groselha, Não, às vezes de modo- acontece. E Sem culpa. tentando, né? Cada dia é um dia. Mas queria agradecer todo mundo que ficou aqui também até agora. Obrigadão, gente. Obrigado por todo mundo. E depois eu vou mandar, entre hoje e amanhã, o link. E aí vai estar público no canal, quem quiser assistir, tá bom? Joia. Beijo, obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.